O assunto agora é spread ou posição espalhada. Spread, em inglês, quer dizer espalhar, né? Bom, o spread, ele também é conhecido como posição espalhada, como eu já falei, ou pad, né? Um pad. Quem toca teclado sabe que um dos bancos que você tem são dos pads, que são sons sustentados, assim, né? Uma tradução de pad pode ser almofada, né? Uma coisa assim. Bom, é um perfil de acorde que acrescenta profundidade ao som de um conjunto. Os spreads são construídos com o baixo da cifra na voz mais grave, isso é muito importante. Diferentemente dos perfis da técnica mecânica, dessa vez construiremos o acorde de baixo para cima. Lembrando que na técnica mecânica, lembra, trabalhava com canto dado, você pegava a melodia e construía de cima para baixo. No spread, nós vamos construir de baixo para cima. Então nossa preocupação principal será o espaçamento das notas desse acorde e uma busca por um som equilibrado. Para que servem os spreads? Bom, são utilizados para harmonizar melodias inativas. O que é melodia inativa? Nota longa, né? Notas muito longas. Melodias percussivas, quando você repete, né? Ou como backgrounds, né? Aquela conhecida cama harmônica que os tecladistas conhecem. Também é usado em sole, mas em momentos de predomínio vertical. O que seria um momento de predomínio vertical? Notas longas, onde a harmonia da cifra prevalece. Também é usado para fazer contraste com os perfis mais fechados. Por exemplo, você está encerrado, faz um solo encerrado, de repente você abre um spread, que é um acorde muito aberto, você faz um contraste de som muito interessante. Bom, o spread é a mais aberta das posições. Portanto, a voz mais grave estará numa região grave ou médio grave, ocupando a parte de baixo da clave de Fá, né? Ou a parte médio inferior da clave de Fá. Como essa nota no baixo é a principal característica desse perfil, você tem que escolher um instrumento com graves poderosos para essa voz. Exemplo, trombone baixo, sax barítono, clarone, contrafagote ou tuba, ou mesmo fagote vai no grave bastante. A assinatura desse perfil é essa nota grave. Ela tem que ser tocada com muita convicção e total controle. Então, vamos ao spread. Vamos começar com um spread a 5 vozes. Bom, o spread a 5 vozes geralmente consiste das seguintes notas, do agudo para o grave, tá? A nota mais aguda é a melodia ou voz lead, né? Pode ser uma nota de acorde ou tensão. A segunda voz é outra nota de acorde ou uma tensão harmônica. Agora, a terceira voz, geralmente, de preferência, tem que ser uma nota guia. A terça ou a sétima, ou no caso do sus4, a quarta e a sétima, no caso do acorde maior com sexta, a terça e a sexta, né? As notas guias. Ou, em alguns casos, se você não conseguir, essa terceira voz pode ser uma tensão harmônica. A quarta voz deve ser uma nota guia, 3, 7 ou bemol 3, 7, 3, 6, 4, 7, vocês já sabem que são notas guias. E a última voz, a mais grave, tem que ser o baixo da cifra. Bom, eventualmente pode haver um dobramento de alguma das vozes. E ainda é sempre necessário observar o ligue, tá? Então vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu estou com esse reset aqui montado em spread, ó. Então na ponta eu tenho a nona, tá vendo? Uma tensão. Logo aqui embaixo, na segunda voz, eu tenho a quinta do acorde, a nota de acorde, ó. Na terceira voz, uma das notas guias, o dó. Na quarta voz, outra nota guia, o fá sustenido. E o baixo da cifra bem gravão, tá vendo? Esse aqui é um spread típico, ideal. O spread ideal acontece assim: baixo, as notas guias e o resto. Mas nem sempre vai dar pra gente fazer isso, né? Essa é uma situação absolutamente ideal. Vamos ver alguns exemplos, quer ver? Ó? Vamos fazer uma análise desse spread aqui, ó. Fá com sétima maior. Eu tô com a nona aqui, ó. Então uma tensão disponível. Aqui a sexta, essa aqui é uma nota extra, né? Mas a sexta também é uma nota guia aqui, né? Mas aqui eu tô com as duas notas guias, ó, a terça e a sétima maior, e o baixo. Esse acorde foi montado numa situação ideal. Mais uma vez eu repito, no primeiro momento quando eu estou ensinando arranjo, as situações são de laboratório, tudo dá certo, né? Depois, quando a gente cai na música, a gente vê que a gente tem que violar alguma regra, fazer alguns ajustes. Vocês já viram isso no módulo 5. Então, vocês já estão experientes. Então, Fá, a situação ideal aqui, ó, o baixo, notas guias e o resto, né?
Vamos ver esse outro aqui. Provavelmente também está em situação de laboratório. Eu vou de baixo para cima. O baixo, as notas guias, ó, Mi bemol, Si bemol. E o resto, ó, no caso aqui, a 11ª, uma tensão. E a fundamental, ó, houve um dobramento aqui, ó. Então o spread às vezes tem esse dobramento, ó. Vamos ver mais uns dois aqui, ó. Esse aqui, ó, Fá com sétima, bemol 9, bemol 13. Provavelmente com baixo aqui, ó, as notas guias, Mi bemol e Lá. E as tensões, ó. Bemol 9, bemol 13. Esse é um spread montado numa situação ideal, tá? Bom, tem mais uma regra, aliás, tem duas regras para a gente seguir com relação ao spread. Uma é a regra de espaçamento entre as vozes, né? Tem um espaçamento máximo entre as vozes. Vamos ver, ó. Entre a primeira e a segunda voz, você não pode passar de uma oitava. Então, escreveu a primeira voz, a segunda voz não pode passar de uma oitava. Entre a segunda e a terceira, a mesma coisa, não posso passar de uma oitava. Entre a terceira e a quarta, também não posso passar de uma oitava. Entre a quarta e a quinta, pode passar, pode ser uma distância maior. Idealmente, você pode chegar a uma décima, não passar de uma décima, mas você pode passar um pouquinho. Aqui, ó, tem um exemplo de um acorde, ó. Acho que a cifra dele, faltou a cifra, é um Dó com sétima maior, tá? Ó, daqui pra cá, ó, eu tenho menos que uma oitava, ó, eu tenho uma quinta, ó. Ó, daqui pra cá eu tenho uma sexta, ó, menor, né? Daqui pra cá eu tenho uma quinta, ó. E daqui pra cá eu tenho uma décima maior, quer dizer, esse é o espaçamento do spread. As regras de espaçamento, como quase todas as regras que existem de alguma coisa, são regras para você chegar a uma sonoridade ideal já conhecida. Então o spread vai soar melhor assim. E essa não é uma regra boa, você tem que entender, se você abrir mais que uma oitava, você abre um buraco no meio do acorde. Então aquele acorde não fica tão equilibradinho. Então, como vocês viram, um dos objetivos de montar o spread é fazer um acorde bem equilibrado. Vamos seguir na nossa apostila aqui, ó. Quando a gente consegue montar o spread com o baixo da cifra na voz mais grave e as notas guias nas vozes seguintes, e mais as possíveis tensões nas vozes agudas, o som geralmente resultante é maravilhoso, equilibrado e profundo. Porém, nem sempre isso é possível, e se você quiser evitar alguns problemas de equilíbrio, você pode tentar respeitar esses limites que eu vou falar agora. Você vai ter uma tessitura ideal para cada uma das vozes. Ó. Essa tessitura ideal para a primeira voz, ó, que está aqui em preto com as setinhas, é a textura ideal, e essa aqui é a total, tá vendo? Essa aqui é textura prática, aqui a total. Então quando você fica aqui dentro, ó, você quase não corre nenhum perigo. Ó. Aqui para a segunda voz, aqui para a terceira, aqui para a quarta idealmente, e aqui para o baixo. Repara que o baixo, ó, vai desse Dó até uma nota antes do Fá 2, que é a nota que você tem que olhar o ligue. Então você pode começar decorando isso. Se você conseguir parar um pouquinho antes do Fá 2 com baixo, você vai montar um spread típico, né? Aqui vão algumas dicas de montagem. Por exemplo, quando a melodia for uma nota guia, pode-se evitar sua duplicação utilizando a quinta ou a nona na terceira ou quarta voz. Aqui o exemplo, ó. Vamos ver se Dó 7, ó. O baixo, as notas guias, Si bemol e Mi, a 13ª e o Mi, quer dizer, o Mi está dobrado. Então, se eu não puder mexer na melodia, né, a melodia foi me entregue a melodia, eu estou montando o spread em cima de uma melodia dada, a solução aqui é trocar o Mi, ó, colocar uma tensão aqui no grave, tá vendo? Na terceira voz, ó. Tá vendo? Coloquei o Ré no lugar do Mi e assim eu tenho densidade 5. 5 notas diferentes. Deve ser a mesma coisa que nesse Lá menor. Vamos dar uma olhada, ó. Lá, Sol e Dó, as notas guias. A quinta e outra vez o bemol 3 dobrado, ó. Aqui eu substituí o bemol 3 pela quinta, ó. E aqui coloquei a fundamental aqui. Achei melhor fazer isso, ó. Tá vendo? Uma possibilidade. Lá, Sol, Mi. Eu não gostei muito desse exemplo porque eu acabei dobrando Lá, ó. Eu teria uma outra possibilidade que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Outra possibilidade é deixar o Mi aqui, ó, e substituir o Dó pelo Ré, a 11ª, ó. Tá vendo? Essa seria uma possibilidade melhor, ó. Tá ok? Porque eu teria 5 notas diferentes, ó. Voltando, eu tô com Lá, Sol, Dó, notas guias, a quinta e outra vez uma nota guia, tá vendo? Então, já estou com o Dó aqui. Se eu substituísse o Dó pela nona,
eu ia ter bemol 9. Não posso, bemol 9 tá valendo ainda. Mas eu posso substituir o dó, bemol 3 pela 11, ó, o ré, ó. Dessa maneira, eu tenho meu acorde com 5 notas diferentes, tá? Então, quando a melodia estiver na região grave, entre dó 3 e sol 3, né, mais ou menos, ou perto dessa região, a terceira voz poderá tocar qualquer nota do acorde ou tensão e a segunda voz a nota guia restante. Vamos ver o que ele quer dizer com isso, ó. Aqui embaixo, ó. O baixo lá no gravão, eu tô com a terça, mas a minha melodia é mi, ó. Então não tem como, se eu montasse do jeito que eu quero aqui, ó, a próxima nota seria o dó. Aí já não tem jeito, ó. O único jeito de eu montar colocando as notas guias aqui seria assim, ó. Né? Ó. Ré, Fá nota guia, Ré e Mi. Né? Não ficaria tão bom. Então a solução aqui, ó, eu montar esse meu acorde, ó, com a quinta já aqui, tá vendo? Terceira voz tocou uma outra nota do acorde, ó. Nota guia, quinta, depois a outra nota guia e a nona, atenção. Vamos ver outro exemplo, ó. Nesse exemplo aqui, eu tenho si bemol, a melodia está no sol, ó, 13ª. Idealmente seria si bemol, lá bemol e já o ré aqui, ó. Mas se eu colocar o ré, ó, eu não tenho outra nota para colocar aqui. Quer dizer, eu poderia colocar até o fá, mas não fica tão bom. A solução melhor é colocar essa nona aqui, ó, tá? Outro exemplo, ó. Lá com sétima mão, lá, sol sustenido, dó sustenido, ó, tá vendo? A nona ficou aqui no meio, tá vendo? Aqui não tem jeito. É quase como se eu tivesse um cerrado aqui, tá vendo? Mi, dó, si, sol sustenido e o lá, ó. Mesma coisa aqui, vamos ver, ó. Dó, mi bemol, o próximo seria si bemol, ó. Mas já tem o mi bemol aqui, ó. Se eu pensar em colocar o ré aqui, não dá porque dá semitom na ponta, então só me sobrou o sol aqui, ó. Ou o fá também, a 11ª se eu quisesse um acorde mais dissonante. Tá bom? Então, essa é a montagem do spread de 5 vozes. Na próxima aula vamos fazer alguns exercícios.